Fala galera, professor Carlos Eduardo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos chegando aí ao nosso último encontro, né, do nosso isolado. Foi um isolado e está sendo um isolado muito proveitoso. Nós pegamos aí do zero mesmo, né, gente, e fizemos um passeio pela gramática. E é o seguinte, gente, olha, naquela sequência de conteúdos que eu mandei para vocês, eu fiz algumas inversões, né? E uma coisa que eu resolvi fazer foi tirar o conteúdo de acentuação gráfica do começo, né? Porque a acentuação gráfica, quando eu deixo no começo, muitas vezes as pessoas acham enfadonho, aí acham que todas as aulas vão ser daquele jeito, só regra para decorar, então você assim, não, como isso aqui é mais decoreba, eu vou deixar um pouquinho para o final, né? A aula de hoje ela acaba sendo duas em uma só, que é ao mesmo tempo acentuação gráfica e também fonologia, porque a gente pega muitos conceitos lá da fonologia, né? Monossílabo, oxítona, ditom crescente, ditom decrescente, proparoxítona eventual, então pega muita coisa lá de fonologia também, beleza? É uma aula, pessoal, que infelizmente eu não tenho muita coisa a fazer por vocês, né? Eu estou sendo totalmente sincero. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque cabe mais a vocês do que a mim. Eu vou mostrar a regra e vocês vão ter que anotar e decorar. Ah, professor, tem lógica a acentuação gráfica? Não, a acentuação gráfica não tem lógica. Né? É decoreba mesmo, gente, até porque é uma lei, né? Então a gente decora. Há algumas coisas que nós precisaremos aprender logicamente, mas a maioria aí você vai precisar de muita decoreba, beleza? Então vou projetar aqui o slide para você, para a gente arrochar um nó. Deixa eu só projetar aqui. Hum. O sonho. Hora dessa, meu Deus. Pessoal, tá aparecendo aí o slide para vocês, tá? Tá, né? Pois vamos lá, só pegar a canetinha aqui para a gente começar. Meus queridos, é o seguinte, olha, em primeiro lugar, para a gente estudar acentuação gráfica, você tem que desfazer aquele mito que a galera diz assim, não precisa estudar acentuação gráfica não, sabe por quê? Porque eu leio muito, eu tenho o hábito de leitura, então eu sei que as palavras são acentuadas, né? Eu já li muito, fiz a faculdade, lá na faculdade eu li muito, então eu sempre acentuei corretamente só que isso serve até para redação, mas para questões de acentuação gráfica não serve. Não serve. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das questões não querem saber se a palavra está acentuada corretamente. Elas não querem saber isso. Elas querem saber o porquê de aquela palavra estar acentuada, né? E quando a gente vai estudar isso, né? Olha aí a diferença, né? Quando a gente vai estudar isso, você vê, galera, que em acentuação gráfica há uma divisão básica. Quando você vai estudar as regras, você estuda primeiro as regras que são gerais, né? Aquelas regras gerais que é como se fossem realmente as mais importantes e depois você tem as regras específicas. E essas regras específicas, elas servem para complementar os casos gerais, né? Porque os casos gerais não abarcam todas as palavras, então, por conta dessa necessidade, surgem, então, as regras específicas. Olha aí a charadinha, né? Ônibus com assento e ônibus sem assento, são os bancos, né? Levei horas para entender. Só para descontrair, vamos começar. Professor, vamos lá, o que é que acontece? Em primeiro lugar, é necessário a gente entender que a acentuação gráfica, você primeiro começa estudando as regras gerais. Primeiro a gente começa estudando as regras gerais. E o que é isso, professor? As regras gerais. As regras gerais, gente, são relativas àquelas palavras monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, sempre que eu falar de regra geral, eu estou falando da regra da monossílaba, da regra da oxítona, da regra da paroxítona e da regra da proparoxítona. Show de bola. Então, professor, a regra geral, a gente vai estudar essas quatro aí, né? Pronto, são quatro regras gerais. Todas essas palavras terão regras de acentuação gráfica. Por exemplo, haverá regras por meio das quais você poderá ou não acentuar um monossílabo tônico. E a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje é entender o que é um monossílabo tônico. Professor, mas eu lembro, porque assim, olha, monossílabo, eu lembro lá da escola, porque mono significa uma, e sílaba significa sílaba. Então, monossílabo é toda palavra que tem uma sílaba. Monossílabo é toda palavra que tem apenas uma sílaba. Porém, gente, você tem que entender
quando é que um monossílabo pode ser considerado como tônico? Professor, quando é que um monossílabo pode ser considerado como tônico? É quando ele tiver sentido completo. Como assim, professor? Sentido completo? É, monossílabo só tem uma sílaba. E ele é tônico quando tem sentido completo, né, professor? É, o monossílabo será tônico se ele tiver significado sozinho, gente. Se você pronunciar só o monossílabo e por meio dele você já entendeu o significado da palavra. Por exemplo, eu pego a palavra mar. Olha aqui essa palavrinha. Mar. Ó, é um monossílabo, né? É, professor, é um monossílabo porque só tem uma sílaba. Eu não consigo separar a palavra mar. Perfeito, então é um monossílabo. Mas ele é tônico? Não sei. Vamos lá. Eu só posso dizer que é um monossílabo tônico se ele tiver sentido completo. Se ele tiver propriamente significado sozinho. Vamos lá. Se eu chegar para você e disser mar, você sabe o que é o mar? Sei, professor. Quando o senhor fala mar, automaticamente vem aquela imagem à minha cabeça do mar azulzinho com as ondas, né? A areia ali. Então eu sei o que é o mar. Se tem sentido completo, isso aqui é um monossílabo tônico. Outro, professor, dê outro exemplo na hora, ó, a palavrinha chá. Olha a palavrinha chá. Professor, a palavra chá só tem uma sílaba. Eu não separo a palavra chá, pois ela só tem uma sílaba. Consequentemente, ela é monossílaba. Pronto. É um monossílabo. Agora, professor, quando eu digo chá, só essa palavra, eu consigo saber o que é um chá, não consigo? Você consegue? Se eu chegar para você e dizer assim, ei, pega ali um chá para mim, eu não vou precisar explicar a você o que é que significa chá, porque você sabe o que é chá. A palavra chá tem significado sozinha, então isso aqui é um monossílabo único. Agora imagina que eu chego para você com essa palavrinha aqui, olha, lhe. Lhe, certo? Pronto, lhe. Professor, lhe é um monossílabo, porque eu não consigo separar. É um monossílabo, porque você não consegue separar, ele só tem uma sílaba. Agora, ele é tônico. Ó, imagine que eu chego para você e digo assim, lhe, e paro. Você vai entender alguma coisa? Você sabe o que é lhe? Não. Eu preciso do auxílio de outras palavras para que só assim você entenda o significado. Né? Então eu digo assim, olha, Carlos lhe mandou lembranças. Agora você entende. Então, professor, eu só entendi quando eu juntei outras palavras. Ela não tem significado sozinho. Então ela não é um monossílabo tônico. É um monossílabo o quê? Monossílabo átono. Show de bola. Professor, aí quer dizer que existe uma regra para eu acentuar só os monossílabos tônicos? Existe uma regra para você acentuar só os monossílabos tônicos. Qual é, professor? Vixe, professor, que negócio é esse aí? É uma bonequinha, né? É uma boneca. E professor, é uma boneca. E o que é que isso tem a ver? Tudo. Porque os monossílabos tônicos serão acentuados se eles terminarem em bonecas. Como assim, professor? Bonecas? É porque se você pegar a gramática, lá na gramática ela diz assim, olha, nós iremos acentuar os monossílabos tônicos que terminam em O, E e A, seguidos ou não de S. Em vez de você estar decorando O, E, A sozinho, decore a palavra bonecas. Você vai dizer, olha, os monossílabos tônicos serão acentuados se eles terminarem em bonecas. Aí é só você grifar as vogais da palavra bonecas. Pronto. Agora, professor, eu não entendi por que é que o senhor colocou bonecas no plural. Bonecas no plural é porque essas vogais podem estar seguidas de S. Pode ser O, S, E, S, A, S. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos lá. Olha a palavrinha pé. Foi o primeiro exemplo que eu dei. Pé é um monossílabo? Professor. É tônico? É. Ele é um monossílabo que terminou em E. Vixe, professor, olha, é um monossílabo que terminou em E. Show de bola. Tem um E lá na palavrinha bonecas, tem a bonecas, ó. Então, ó, eu acentuo. É um monossílabo tônico que terminou em E. Olha só a próxima palavrinha, a palavrinha chá. Será que eu devo mesmo colocar o acento em chá? Deve, gente, olha, porque chá é um monossílabo. É tônico. E ele é um monossílabo tônico que termina em A.
Show de bola, professor. É um monossílabo tônico que termina em A. Na palavra bonecas, tem a letrinha A, tem bonecas, olha o A ali. Então, é um monossílabo tônico que terminou em A. Pronto, coloca o acento. Professor, eu só não entendi ainda esse negócio que o senhor falou, né, de bonecas no plural. É porque depois dessas vogais pode aparecer um S? Pode. Pode ser AS, ES, OS, não tem problema. Por exemplo, ó, você pega essa palavrinha aqui que eu coloquei para vocês, três. Três. Veja, três é um monossílabo, viu, gente? Ó, eu não consigo separar a palavra três, é um monossílabo. E ele é tônico, porque tu sabe o que é que significa três, é um número, né? Então, professor, beleza, é um monossílabo tônico. Só que ele terminou, olha, em E seguido de S. Eita, professor, olha, lá em bonecas, isso é previsto, velho, porque você tem E aqui e tem um S também. É S, então, ó, eu coloco o acento. Então, em resumo, o monossílabo tônico ele vai ser acentuado se ele terminar em bonecas, ou seja, O, E ou A, seguidos ou não de S, ou seja, pode ou não ter um S depois. Outro exemplo, professor, na hora, ó, veja só a palavrinha fé. Fé. Veja só, fé é um monossílabo e é tônico, porque você sabe o que é fé. Tranquilo, professor. Só que ele é um monossílabo tônico que terminou em E. Pronto, professor. Bonecas, tem um E lá em bonecas, então você coloca o acento. Bem simples, gente. Monossílabo tônico é você vai acentuar quando terminar em bonecas. Deu para entender isso daí, gente? Ou não ficou claro? Me ajude a te ajudar. Deu para entender? Pronto. Aí, professor, quer dizer que é só isso? É dos monossílabos tônicos. Só que vocês têm que lembrar comigo que a regra geral é a regra dos monossílabos, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A gente viu a primeira regra geral. Agora nós iremos, né, a segunda regra geral. Oxítonas, professor, em primeiro lugar, o que danado é uma oxítona, que geralmente a galera na escola chama de oxitona, pelo amor de Deus, não é oxitona, viu? É oxítona. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que eu consigo explicar direitinho para vocês. Professor, o que é isso? Uma palavrinha, deixa eu tirar aqui que é melhor levar vocês para o quadro branco. O que é uma palavra que a gente vai chamar de oxítono? Bem tranquilo, gente. Ó, todas as palavras da língua portuguesa, via de regra, devem apresentar uma sílaba que nós chamamos de sílaba tônica, ou seja, sílaba tônica é aquela que é mais forte. Por exemplo, olha, dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó, caju, beleza? Caju. Professor, caju. Qual é a sílaba tônica de caju? É só você chamar a palavra em voz alta. Caju! Olha, o ju é mais forte, certo? Essa daqui é a nossa amiga chamada de sílaba tônica. Por quê? Porque ela é mais forte. Ela, professor, é a última. É a última sílaba da palavra. Pois é, toda palavra cuja sílaba tônica é a última, nós chamamos de oxítona. Beleza? Oxítona é toda palavra cuja sílaba tônica é a última. Outro professor, bota outro exemplo aí na hora. Por exemplo, a palavrinha café. Café. E aí, professor, qual é a sílaba tônica de café? Café, ó. É essa daqui. Professor, também é a última. Show de bola. Se é a última, nós vamos dizer que ela é uma oxítona. Então, só relembrando a você, oxítona, sempre que eu me referir a isso, eu estou falando da sílaba tônica como última. Toda vida que você pegar uma palavra e perceber que a sílaba mais forte é a última, pronto, você achou uma oxítona. Por exemplo, sofá, beleza? É uma oxítona, tranquilo? Então, vamos lá ver se a gente desenrola isso daqui, ó. Dê uma olhadinha aqui. Você já sabe o que é um oxítono, então vamos para a regra delas. Professor, a regra do oxítono é muito difícil, rapaz, é tão fácil que você nem imagina. Você vai repetir a mesma coisa, gente. Olha, você vai repetir a palavrinha bonecas. Quando é que eu vou acentuar o oxítono? Bonecas.
repete. A única coisa que tem de nova que você vai ter que acrescentar, além de bonecas, é o em e o ens. Então você vai dizer que, olha, as oxítonas serão acentuadas se elas terminarem em bonecas, em iens. Pronto, professor. Bonecas em iens. Então, professor, se eu já tinha decorado a regra do monossílabo, que era bonecas, aqui na oxítona eu conservei, foi. Você repetiu, bonecas. A única coisa que você vai ter que acrescentar é o em e o ens. Bem facinho, né, professor? É bem facinho. Por exemplo, olha, porém. Vamos separar a palavra porém para ver quem é a sílaba tônica? Porém, é a última, professor. Show de bola. Ela é, professor, é a última. Então, ela é uma oxítona. Show de bola. Só que ela é uma oxítona que terminou em em. Ela é uma oxítona que terminou em em. Qual é a regrinha que eu ensinei para vocês? As oxítonas serão acentuadas se terminarem em bonecas, em e ens. Terminou em em, professor. Ó, então, vem aqui e coloco o acento. Olha o em aqui, o danado. Eu sou outro exemplo, olha, café. Vamos separar a palavra café, olha. Café. Vocês já sabem que a sílaba tônica é a última. Pronto, professor. Então é uma oxítona. Show de bola. Só que ela é uma oxítona que terminou em E. Tem o E em bonecas, tem o E, professor. Então, acentuo. Mossoró, professor, olha, é uma oxítona que terminou em O. Tem um O lá em bonecas? Tem. Olha esse daqui, olha. Pá, lá. Parabéns. Qual é a sílaba tônica de parabéns? Olha, parabéns é a última, professor. Então é uma oxítona, só que ela é uma oxítona que terminou em ens. Se eu tenho uma oxítona que terminou em ens, coloco acento. Então, pessoal, olha, a regra das oxítonas ela é muito semelhante à regra lá, né, dos monossílabos tônicos. Porque lá nos monossílabos tônicos você decorou o quê? Rapaz, para acentuar os monossílabos tônicos, eu tenho que, né, olhar se eles terminam em bonecas. Pronto. Nas oxítonas, você pegou bonecas do mesmo jeito. Bonecas. A única coisa que você acrescentou é em e ens. Provavelmente você deve estar se perguntando por que é que esse nome Pitu, mania de brasileiro, está aí em caixa alta, né? Pessoal, é porque nós temos a mania de acentuar as oxítonas terminadas em U. Cuidado, gente. Olha, qual é a regra? Eu digo para você que quando a palavra é oxítona, ela vai ser acentuada se terminar em bonecas, em e ens. Se você parar para pensar um pouquinho, não tem U aí. Então, as oxítonas que são terminadas em U não recebem acento. Olha. Pitu, ah, professor, é uma oxítona. É, só que ela terminou em U, então não deveria ter acento. Professor, tá errado? Tá errado. Outra palavra que a galera coloca com acento direto, ó, essa daqui. Caju, que é uma fruta tão boa, rapaz. Caju, aí mete o acento. Tá errado, gente. Estragou o caju. Por quê? Porque isso aí é uma oxítona. Caju é uma oxítona. E ela termina em U. As oxítonas terminadas em U não têm esse acento, beleza? Professor, mas nesse caso de Pitu, é por ser um nome de uma marca. E não deixa de estar errado por isso, André. Todos os nomes, eles devem respeitar a ortografia da língua portuguesa. Por exemplo, há muitos nomes próprios de modo errado aí, com ditongos abertos e acentuados. Deveria respeitar-se a ortografia da língua portuguesa, né? Então, não, os nomes próprios também eles seguem a acentuação gráfica, deveria seguir, né? O pessoal não segue mesmo de teimoso, né? Tem até um aluno que tem um nome errado, ela tem um acento, e não deveria ter esse acento, e foi colocado de modo errado, né? O cartório não respeitou nesse caso. Acontece pra caramba, né? Infelizmente, a galera desrespeita, deveria respeitar, beleza? Então vamos lá. A única coisa que ainda o acordo ortográfico admite em relação a nome próprio é o caso do trema, se o nome for estrangeiro, por exemplo, Miller, né? Então ele deixa, se esse nome é estrangeiro, então pode deixar o trema, mas a questão dos acentos deveria seguir. Não, não. Mas nomes próprios não são livres desses regulamentos de jeito nenhum. Não, eles devem seguir, eles não são livres, não, beleza? Todos os nomes próprios, incluindo de pessoas, cidades, eles devem seguir o acordo ortográfico. Pois é, meu irmão, muita gente não pensa assim também. Outro caso, ó, que a galera escreve errado, esse daqui.
A Su. Aí mete o acento, tá errado. Por quê? Porque a Su é um oxítona. É um oxítona e ela terminou em U. Eu só posso colocar o acento nas oxítonas se elas terminarem em bonecas, em iens. Aí provavelmente você deve pensar assim, professor, mas baú. Baú é uma oxítona terminada em U e tem acento. É por outra regra que mais à frente vocês verão comigo. Regra dos hiatos, né? Baú, açaí, por exemplo. Show de bola? Deu para entender, meus queridos, a regra das oxítonas? Tem alguma dúvida? Coisa do tipo. E aí? Me ajude a ajudar vocês. Está tudo ok com a regra das oxítonas? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pronto. Aí, antes de eu levar vocês para a regra das paroxítonas, beleza? Que eu vou fazer por meio de duas formas, da musiquinha e da regra, eu vou mostrar para vocês o que é uma paroxítona, certo? Vamos lá, professor. Ah, mas isso aí todo mundo sabe, será? Pode ser que seu colega não saiba, então é meu papel ensinar. Dê uma olhadinha aqui nessa frase, ó, essa palavra. A, lu, aluno. Beleza? Professor, qual é a sílaba tônica de aluno? Vamos chamar em voz alta. Aluno! Aluno! Tá aqui. Tô de bola. É o Lu. Tranquilo, professor. Qual é a posição dela? É a última, penúltima ou antepenúltima? Ó, essa aqui a gente chama de última. Essa daqui a gente chama de penúltima. Toda palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, eu vou dizer que ela é uma paroxítona. Paroxítona. É mesmo, professor. É. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela é uma paroxítona. Dê outro exemplo, professor, na hora, olha. Me, menino. Olha aí. Menino. Tá aqui a sílaba tônica, ó. Última, penúltima. Então, isso aqui é uma paroxítona. Então, se alguém chegar mal intencionado e tá, faz tanto tempo que a gente não estuda isso, o que é uma paroxítona? Ah, é toda palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Pronto, professor, beleza. E a regra da paroxítona, gente, realmente, se você pegar só um livro de gramática, limpo e seco, e for ler, ela é a mais difícil. Porque você se assusta. Porque agora a gente está estudando o quê? As oxítonas, bonecas em ens. Monossílabo, bonecas. Aí quando chegam as paroxítonas, o que é que a gramática faz? Ela diz assim, olha, acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, N, L, X, I, US, ão, PS, de tom que a pessoa fica, vala meu Jesus, como é que eu vou decorar tanta coisa R? Não precisa decorar, gente. Não precisa decorar. Eu posso explicar a regra da paroxítona sem precisar de nenhuma decoreba, se você preferir. Olha só, então vamos lá. Paroxítona. O que é que você vai fazer? Quando você pegar a paroxítona, você vai repetir a mesma regra das oxítonas. Vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, olha. Bonecas em ienes. Pronto. Bonecas em ienes. O que é que eu vou fazer? O inverso. Porque o que é que acontece? Lá nas oxítonas, se as oxítonas terminassem assim, olha, se as oxítonas terminassem em bonecas em ienes, o que é que a gente fazia? Ah, a gente acentuava, professor. Se o oxítono terminasse em bonecas, em iens, eu acentuava. Pois é, aqui é o contrário. Se a paroxítona terminar em bonecas, em iens, você não acentua. Então, se você quiser pegar o bizu, bem legal, é assim, olha. Eu sempre posso acentuar as paroxítonas. Eu sempre posso acentuar as paroxítonas. Eu só não vou poder caso ela termine em bonecas, em iens. Olha aí que interessante. Então, eu posso sempre acentuar as paroxítonas. Só há uma exceção. Eu só não posso acentuar se essa paroxítona terminar em bonecas, em iens. É mesmo, professor? É. Veja só. Pega aqui, ó.
É do Eduardo. Eduardo. Ó, veja só. Eduardo. Professor Cássio Batônica. Eduardo. Tá aqui. Show de bola. Última, penúltima ou antepenúltima? Ah, professor, é a penúltima. Logo, essa palavra aqui é uma paroxítona. Show de bola. Qual é a regra que eu disse para vocês? Eu sempre posso acentuar as paroxítonas, sempre. Só há um caso em que eu não posso. Qual é, professor? É se elas terminarem em bonecas, em iens. Veja só, terminou em boneca, ó, professor, terminou no ó. Tem um ó lá em bonecas? Tem. Então você não pode acentuar. E, professor, entendi. Aqui é o contrário das oxítonas, né? Porque se fosse uma oxítona terminando assim, a gente acentuava. Exatamente. Só que aqui é o contrário das oxítonas. Se a paroxítona terminar em bonecas, em iens, você não pode acentuar. E mais enfaticamente, você só não poderá acentuar se elas terminarem em bonecas, em iens. Se terminar em qualquer outra letra, você pode. O único caso em que eu não posso acentuar uma paroxítona é se eles terminarem em bonecas em IE. Professor, dê outro exemplo aí para ver se eu entendi direito na hora. Aquela palavrinha lá que eu coloquei para vocês, ó. A, lu, aluna. Veja só. Qual é a sílaba tônica de aluna? Aluna. Tá aqui, professor. É a penúltima, logo ela é uma paroxítona. Signo. Qual é a regra que eu disse para vocês? Eu sempre posso acentuar as paroxítonas. Há o único caso em que eu não posso. Qual é? Eu só não posso acentuar uma paroxítona se ela terminar em bonecas, em iens. Professor, ela terminou em bonecas, será? Ó, terminou em A. Tem um A lá em bonecas? Tem, ó. Aqui. Então, eu não posso acentuar. Se ela terminar assim, eu não posso acentuar. Professor, dei outro exemplo na hora. Olha esse daqui. K, cadáver, né? Cadáver. Veja só. Inclusive, pessoal, não sei se vocês já sabem disso, né? Existe um gramático, só ele disse isso. Nenhum outro cara concordou com ele. Na verdade, ninguém nunca tocou nesse assunto, só ele, né? Ele disse que cadáver é uma abreviação, né? É uma abreviação. A palavra cadáver, ela é uma abreviação de carne dada aos vermes, né? K é carne, dá é dada e ver é verbo, né? Carne dada aos vermes. Quem sabe se isso é verdade, eu não sei. Foi o único gramático que escreveu isso daí. Mas fica por curiosidade nossa, né? Será que cadáver significa carne dada aos vermes? Não sei. Domingo no Globo Repórter você verá. Vamos arrochar o nó aqui. Professor, veja só. Cadáver. Qual é a sílaba tônica de cadáver? Cadáver. Está aqui, ó. Tudo de bom. Última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima, professor. Então, essa palavra aqui ela é o quê? Paroxítona. Show de bola. Qual é a regra da paroxítona? Ah, professor, a regra é a seguinte: eu sempre posso acentuar uma paroxítona. O único caso em que eu sou proibido de acentuar é se ela terminar em bonecas, em iens. Vamos lá. Esse cadáver terminou em bonecas, em iens? Não, professor, terminou em R. Pois é, então você pode acentuar. Terminou em R, ó. Não terminou em O, não terminou em E, não terminou em A. Não terminou em em, tampouco em ens. Então, se não terminou em nenhuma dessas daqui, eu posso chegar aqui, ó, e acentuar. Ah, entendi. Pois é. O bizu é o seguinte: você só será proibido de acentuar uma paroxítona se ela terminar em bonecas, em iens. Veja que cadáver não terminou, então você acentuou numa boa, numa paz. Deu para entender esse bizu, gente? Sim ou não? Ele ajuda muito. Agora vamos lá, professor. Imagina que você diz assim, rapaz. Eu não gosto desse bizu, não, professor. Não gosto, porque esse bizu é muito desanimado, não tem nem assim uma animação, não é lúdico. Eu não gostei, professor. Não gostei, tô chateado, não tem problema.
Não, professor, é que eu sou uma pessoa mais serelepe, não tem problema. Tem para você também aqui que é serelepe, não se preocupe, viu? Então vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Se você não gostou desse bizu aqui, você pode recorrer à musiquinha sem nenhum problema. Tem até uma música, professor? Tem a musiquinha para você cantar aí numa boa. Qual é a música, professor? A música é relativa aos parabéns das paroxítonas. Todo mundo aqui sabe cantar parabéns para você, né? Todo mundo. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto, todo mundo sabe cantar parabéns para você. Você vai pegar essa letra que está aí e vai cantar tal como você canta Parabéns para você. E essa parte aqui, professor, não vai me ajudar? Vai, viu? Então vamos lá. É normal, minha amiga, viu? Então, como é que fica, professor? Fica assim, olha. Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão R, N, L, X e os P, S de Tongo. Preste bem atenção. Ai, professor, é muito difícil. É não. Porque se fosse um hit de carnaval, todo mundo cantava. Mas é uma coisa de português, aí é difícil. Então, dá para todo mundo aprender sim. Você vai cantando, isso ajuda pra caramba, né? Então, veja só, fica como, professor? Mais uma vez, fica. Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão R, N, L, X e os PS de Tongo, preste bem atenção. O mais difícil é só essa parte, né? E os mas dá para você pegar, né? E os pois é, bem serelepe, né? Professor, mas isso funciona, professor? Colin. Ó, pessoal, agora tem que aprender, porque olha só, aconteceu uma com um aluno meu, sempre conto isso, aqui no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. No concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, caiu uma questão de acentuação gráfica. E era justamente sobre a regra. Não é não, minha amiga, eu sou muito sem futuro, não é não. Até hoje eu ainda não terminei, mas vai dar certo, vai dar certo. Ou acaba sem futuro. Então veja só, o colega disse que abriu a prova, terceira questão, acentuação gráfica, regra das paroxítonas. Agora eu vou encher. Ele disse, agora Carlos Eduardo me salvou. Aí começou, peraí. Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. Aí, professor, quem disse que eu lembrei as letras que agora virão? Só decorei até terminadas com as letras que agora virão. Aí não adianta, né? Se você decorar só a primeira parte, é mesmo que passar manteiga no focinho do gato e dizer que não lamba, não serve de nada. Na mesma hora, o gato mete a língua e lamba. Pois é, minha amiga, prometi e nem trouxe. É porque eu realmente ainda não tive criatividade para terminar, viu? A fonte secou. Vamos lá, dê uma olhadinha aqui nos exemplos. Acho que eu coloquei exemplo aqui depois. Coloquei exemplo, não? Não, eu deixei um espaço para colocar o exemplo. Vamos lá. Professor, aquela palavra que o senhor colocou lá. Pronto. Pois pronto. Terminar a aula eu já mando, viu? Então vamos lá. Professor, aquela palavra que o senhor colocou. Cadáver. Ca... Aí, manhã. Eu canto até lavando louça. Muito bem, viu? Muito bem. É assim que se faz. Cadáver, ó, professor. É uma paroxítona. E terminou em R. Era só você cantar, olha. Terminadas com as letras que agora virão R, N, L, X. Olha o R aí. Vixe, professor, é mesmo. Professor, deu outro exemplo na hora. Deixa eu voltar lá. Fica melhor dar os exemplos puxando nas letrinhas. Professor, deu outro exemplo na hora, ó. Pega esse aqui. Vírus. Vírus é uma paroxítona, professor. Bem tranquilo, ó. Vamos lá. Vírus é uma paroxítona. Terminadas com as letras que agora viram R, N, L, X e os O. Ih, professor. Então, nesse caso, tem o uso aí. Então, vem aqui, ó. Coloca o acento. Bem tranquilo. Professor, com X, tórax, por exemplo. Com N, próton, né?
Com ão, professor, órfão, né? Com PS, bíceps, show de bola. Agora, a chave das questões está aqui. Professor, cadê a chave das questões? Opa, jumento. Deixa eu só apagar aqui. Cadê, professor, a chave das questões? Está aqui, ó. Ditongo. Primeiro, gente, ó, porque muita gente nem sabe o que é um ditongo. Ainda existe muita gente dizendo que ditongos são duas vogais na mesma sílaba, e isso é um erro imenso. Não existe isso de dizer que ditongos são duas vogais na mesma sílaba, porque isso implica, gente, um reconhecimento errado que nós pegamos lá na escola, né? Às vezes nós nem somos culpados, na verdade a gente é vítima mesmo disso daí. Então se liga, olha, ditongo não são duas vogais na mesma sílaba. Eu vou levar vocês aqui para o quadro branco para ver se a gente desenrola. Vamos lá. Sono, viu? Rapaz, hoje o sono me pegou cedo. Veja só. Tom. Ei, pessoal, o tempo passa, eu estava refletindo hoje, né, quando eu estava preparando a aula de vocês e parei um pouquinho e disse assim, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Rapaz, você não brinca não, que eu lembro, parece que foi ontem, parece que foi semana passada que eu dei a primeira aula nessa turma. Parece que foi semana passada, né? Eu lembro quando eu conversei com o Fábio, gostei da turma e tal, a turma bem tranquila, o pessoal muito participativo. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? E a gente já está aí no último encontro. Nós já estamos em setembro. Já, já. Eu lembro como se fosse ontem, eu na virada do ano, olhando os focos, abestalhado, com cara de gato quando bebe leite. E agora, já, já, né? A gente está aí com a virada do ano de novo. É, rapaz, é ligeiro, ligeiro, ligeiro. As coisas passam rápido. Pois é, minha amiga. Também vou sentir saudade, uma turma tão tranquila. Vamos lá, professor. O senhor falou que ditongo não é o encontro de duas vogais. É não. E é o que, professor? Ah, é o encontro entre uma vogal e uma semivogal. Vogal e semivogal. Pronto. Próximo mês, dia 16, o professor já faz 26 aninhos. A palavra xerox, muitos pensam que é paroxítona, porque na verdade não é errado, viu, Nara? Se admitem as duas pronúncias, viu? Xerox e xerox, beleza? Alguns gramáticos que são mais tradicionais dizem que o correto é só como oxítona, xerox, né? Mas a maioria já está dizendo que tanto faz, você pode pronunciar. Agora, se a gente pronunciar xerox, tem que colocar o acento, né? Se não colocar o acento é porque é xerox, né? Muito bem observado, viu? Então vamos lá, professor. Ó, dê uma olhadinha aqui. O que é uma vogal? Qual é a diferença de vogal para semivogal? Gente, a vogal, ela sempre é mais forte. Mais forte, professor? É. Ao passo que a semivogal, ela é mais fraca. Professor, pelo amor de Deus, e como é que eu vou saber quem é mais forte, quem é mais fraca? Se acalme, que eu vou passar uma tabelinha para vocês. Beleza? Vocês anotarem aí. Seguinte, ó. Você vai colocar um número assim. 4, 3, 2, 1. Beleza? Vamos lá. Para cada número, você vai atribuir uma letrinha. Para o 4, você vai colocar a letra A. Para o 3, letra O. Para o 2, letra E. Para o 1, você vai colocar a letrinha I e a letrinha U. Pronto. Resolveu-se o problema. Professor, o que é isso? É a tabela dos valores. Por exemplo, olha, eu disse para você que a vogal é sempre mais forte. Quem é o mais forte de tudo aí, professor? Professor, o mais forte é a letra A, que equivale a 4, pois é. Isso significa dizer que na língua portuguesa o A sempre será vogal. Aí quem é mais forte, quem é mais fraca, professor? Ah, o mais fraco é o I e o U, que só equivale a um. Então, isso significa dizer que geralmente as semivogais na língua portuguesa são I e U. É mesmo, professor? É isso mesmo. Ah, professor, então tem como o senhor mostrar isso numa palavra? Tem. Dê uma olhadinha aqui nessa palavrinha. Rádio. Ó, PS de longo, preste bem atenção. Ó,
Tem ditongo em rádio? Tem, professor. Tá aqui, ó. Tá aqui o ditongo. Show de bola. Tá aqui o ditongo. Agora, eu quero saber quem é a vogal e quem é a semivogal aí. Bem facinho, gente, bem facinho. Quem é a vogal? É só você lembrar que a vogal é mais forte. Quem é mais forte aí? É o O ou é o I? Professor, o O equivale a 3. O I, coitado, só equivale a 1. Então, o O ele é mais forte. Significa dizer, então, que ele é a vogal. Já o I, professor, é mais fraco. Então, ele é semivogal. Ih, professor, entendi. Então, quando eu quiser saber quem é a vogal, é só procurar aí, né, quem é mais forte. E a semivogal vai ser quem é mais fraco. Pois é. Aí veja só, isso vai ser importante para mim em algum caso? Vai. Porque, de acordo com a posição da vogal, você vai classificar o ditom como crescente ou decrescente. Já já você vai entender isso daí. Professor, mas dê outro exemplo na hora. Ó. Olha esse aqui, ó. Fei, feiura. Veja só. Em feiura, professor, já está nos planos de criar outro isolado ou algum específico para uma determinada banca? Tô, Jefferson, já está tudo certo. Na verdade, eu só estou um pouquinho meio que desanimado, né, com isso, porque os nossos planos era que fosse lançado um isolado para a banca FGV, né, devido ao concurso de professor do Estado. E também a possibilidade aí de aproveitar para os Correios, né, que provavelmente vai ser banca FGV, se eu não me engano. Só que até agora nada do concurso do Estado sair. Aí, sendo bem sincero, Gerson, a realidade é a seguinte: se eu lançar agora o isolado para a banca FGV, eu acho que dá no máximo tipo 10, 12 pessoas, né? Porque a galera, infelizmente, ainda tem aquela mentalidade de só estudar quando o edital sair. Então, a gente está esperando sair o edital para o concurso de professor do Estado. No mesmo dia que sair o edital, a gente lança o isolado, né? Tanto online quanto presencial. Vão ser lançados dois isolados. Mas vamos ver aí se esse concurso sai. Em nome de Jesus. Valeu. Vocês são gente boa. Em nome de Jesus. Quero ver vocês lá, viu? Pronto. Vai ser bom. Então veja só, meus queridos, olha, feiura. Oi, já tem três. Feiura, professor. Dê uma olhadinha em feiura. Ó, tem um ditongo aqui. Meus queridos, esse eu não vou responder. Eu queria que vocês me dissessem quem é a vogal em feiura. Se é o E ou se é o I. Quem é a vogal em feiura? Me diga aí. É a letra E. Por quê? Olha, porque o E, gente, ele equivale a 2. O E equivale a 2. Já o I, ele equivale a 1. Então, nesse caso, ó, quem é o mais forte? É o E. Então, ele é a vogal e esse aqui é a semivogal. Professor, isso vai me ajudar em alguma coisa? Vai, gente, porque existe uma classificação na língua portuguesa baseada na posição da vogal. O ditongo da língua portuguesa pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Crescente ou decrescente. Como assim, professor? Olha, você vai pegar um bizu comigo que é o seguinte: ditongo crescente, vogal na frente. Ditongo crescente, vogal na frente. Professor, o que é que acontece? Como assim? Ditongo crescente, vogal na frente? A vogal vai estar na frente. E o que é a frente da palavra? Olha, preste atenção. A frente da palavra é sempre o lado direito. É a frente. Sempre que eu falar na frente da palavra, você vai pensar no lado direito da palavra. Veja só, de tom crescente, vogal na frente. Como assim, professor? Nesse caso aqui, a vogal está na frente, tá? Olha, de tom crescente, vogal na frente, tá, gente? Olha, a vogal, ela tá pro lado direito, então ela tá na frente. Significa que isso aqui é um ditongo crescente. Agora, em feiura. Feiura, a vogal tá na frente, ó, a frente da palavra é isso aqui, ó, o lado direito. A vogal está na frente? Tá não, professor, a vogal está atrás. Se a vogal está atrás, não pode ser de tom crescente, vai ser o quê? De tom decrescente. Então, se você pegar o bizu comigo, é de tom crescente, vogal na frente, de tom crescente, vogal na frente, você não erra. Professor, tem como dar outro exemplo? Tem, vamos lá. Ó. Esse daqui eu vou colocar e é vocês que vão me dizer se o ditongo é crescente ou decrescente. Ó. História. História. É vogal. Quando ele está sozinho na sílaba, Nara, ele é vogal, porque não há sílaba sem vogal, viu? Então vamos lá, professor. História. Tá aqui.
Show de bola. Esse ditongo, ele é crescente ou decrescente? Quem é a vogal? Professor, olha, a vogal é a letrinha A. Então, a semivogal é a letrinha I. Qual é o bizu? Ditongo crescente, vogal na frente. A vogal está na frente? Tá. Então, esse aqui é um ditongo crescente. Provavelmente, você deve estar se perguntando, rapaz, o que é que isso tem a ver? Tudo, gente. Porque é o seguinte, preste atenção. Quando a palavra paroxítona, preste atenção, quando uma palavra paroxítona termina em ditongo crescente, nós temos duas possibilidades de separar essa palavra. Como assim, professor? Se uma paroxítona terminar em ditongo crescente, nós temos duas possibilidades de separar essa palavra. Eu posso deixar esse ditongo juntinho, do jeito que ele está aí, olha. História, posso deixar. Mas se eu quiser, eu também posso separar esse ditongo. Eu poderia fazer isso aqui, olha. História. Professor, quando a paroxítona termina em ditongo crescente, eu posso deixar o ditongo junto ou posso deixar o ditongo separado. Só tem uma modificação. Qual é? Nessa segunda possibilidade, olha que é a sílaba tônica, olha, última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica aqui passou a ser a antepenúltima. Então, nesse caso, nós temos aqui uma proparoxítona. Ah, professor, tem um nome para isso? Tem. O nome disso é proparoxítona acidental ou proparoxítona eventual. Como assim, professor? A palavra história, né, em origem, ela é paroxítona, porque a sílaba tônica aqui, olha, história, tá aqui, olha, última, cadê a caneta? Última, penúltima. Então, ó, ela é uma paroxítona. Mas existe essa possibilidade. Se uma paroxítona terminar em ditongo crescente, eu posso separar esse ditongo. Foi o que eu fiz aqui, olha. História, eu separei o ditongo. Só que quando eu separo, ela passa a ser proparoxítona. Como é o nome disso? Proparoxítona acidental. Aí vamos lá, dúvidas. Professor, as duas formas de separação estão certas? Sim, as duas formas estão certas. Mas há alguma que prevalece sobre a outra? Há alguma que é mais importante? A primeira. A regra da paroxítona vai se sobressair. Ou seja, se alguém chegar para você e disser assim, rapaz, olha, a palavra história pode ser separada de duas formas. E aí, ela é paroxítona ou proparoxítona? Você vai dizer, rapaz, o que prevalece é o começo. O que prevalece é a primeira. O que prevalece é isso daqui. Professor, não entendi muito bem. Tem como o senhor mostrar outro exemplo na hora? Dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Prédio. Ó, prédio. Tá aqui, professor. A palavra prédio. Show de bola. A vogal é o O, a semivogal é o I. O que é que eu chamo isso aqui de tongo crescente? O que é que a gramática diz? Quando a paroxítona termina em ditongo crescente, eu posso deixar esse ditongo assim, juntinho, se eu quiser? Posso, gente. Se eu quiser deixar esse ditongo assim, juntinho, do jeito que ele tá, eu posso, não tem nenhum problema. Ótimo, não tem problema não. Mas se eu quiser separar esse ditongo, eu posso? Posso. Posso fazer isso aqui, olha. Pré, de, o. Pronto. Como é o nome desse fenômeno? A gente chama de proparoxítona acidental ou proparoxítona eventual. Show de bola na tranquilidade. Aí o que é que acontece? Se alguém perguntar qual é o que prevalece, é o primeiro ou o segundo? O primeiro, a regra da paroxítona. Meus queridos, vocês conseguiram entender, sim ou não? Pronto. Então, vamos prosseguindo na tranquilidade de Jesus. Volta lá para o slide, sair do quadro branco. Vamos lá. Pronto. Professor, proparoxítona deve ser muito difícil.
a regra das proparoxítonas. Rapaz, eu acho que deve ser muito difícil. Então vamos lá, professor, o que é que acontece? Professor, quando eu tenho uma proparoxítona, em primeiro lugar, é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? É. Qual é a regra? Tá aí, a Rochelle explicou para você. Você não sabia que toda proparoxítona é acentuada? Pessoal, é a regra mais fácil que existe. Toda proparoxítona é acentuada. Por exemplo, músico. Qual é a sílaba tônica? Músico é a antepenúltima. É proparoxítona, então é acentuada. Médico. Proparoxítona é acentuada. Então não tem nem o que saber. Toda proparoxítona é acentuada, sem estresse, sem problema. Agora, é uma regrinha boba que cai, né? Toda proparoxítona é acentuada. Por exemplo, gramática, a sílaba tônica é a antepenúltima, logo ela deve ser acentuada. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Agora, pessoal, a gente vai colocar um pezinho nas regras que são específicas. São difíceis, professor? Não, só tem uma que ela não é difícil, ela é detalhista, que é a regra dos hiatos, mas é bem tranquilo. A regra do hiato, depois que passar a regra do hiato, é só alegria e felicidade, você não vai ter estresse. Em primeiro lugar, professor, eu preciso entender o que é um hiato, beleza? Vou levar vocês para o quadro branco, eu acho melhor de explicar essa regra lá. Lá no quadro branco é melhor. Veja só. O que é um hiato? Gente, eu costumo dizer que a palavra hiato, por si só, se explica. Aqui, olha. Hiato. O que é hiato? Hiato, gente, do jeito que você aprendeu lá na escola, vou explicar do jeito que você pegou lá. É quando você escreve duas vogais juntas, mas quando você separa, elas vão para sílabas diferentes. A própria palavra hiato tem um hiato, é porque você escreveu o I e o A juntinhos. Mas quando você separa, fica com, olha, I, A, Tu. Então, as vogais, elas foram para sílabas diferentes. O que é hiato? São vogais se separando. Show de bola, professor, é bem tranquilo, né? Aí quer dizer que existe uma regra para os hiatos? Existe. Existe uma regra para os hiatos. Beleza? Eu vou apagar aqui, que é para deixar você mais, né, esquematizado. Qual é a regra dos hiatos, professor? Bem simples, ó. Sempre que você pegar um hiato, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a segunda vogal. Você vai pegar o hiato e vai procurar a segunda vogal dele. Por quê? Ó? Porque hiato não são duas vogais que estão se separando? É, professor, são duas vogais que estão se separando. O que é que acontece? Ó? Veja só. Se a segunda vogal do hiato for a letrinha I, ou a letrinha U, você deve acentuar. Essas letrinhas, elas também podem estar seguidas de S, IS ou S, beleza? Então, vamos lá. Achei um hiato, pronto. O que é que eu faço? Procure a segunda vogal desse hiato. Por quê? Porque se a segunda vogal desse hiato for a letra I ou a letra U, você vai ter que acentuar. Por exemplo, ó, vou fazer uma divisão aqui para ficar melhor. Pessoal, vocês se cuidem, viu? Vocês aqui de Mossoró, a gripe tá pegando. Deus, o mundo e as cabras de Raimundo. Pelo amor de Deus, meta o laço aí na acerola, na tangerina, porque eu ouvi dizer que a gripe que tá dando agora é triste. Tenham cuidado, pelo amor de Deus, que o cara gripado não estuda para concurso. A mulher até estuda. A mulher gripada, ela estuda para concurso. Ela estuda para concurso, varre casa, faz almoço, faz tudo. Agora, homem gripado. Ave, meu Jesus. Eu tiro por mim. Eu, quando estou gripado, eu me arreio logo lá no, em cima do cama e fico. Ai, ai, será que eu escapo? E ai, é um gemedeiro danado. Olha, homem gripado é bicho. Homem é manhoso para tudo, né? Eu sou manhoso para gripe. Ave Maria. Qualquer coisinha eu me arreio logo. Então, vocês bebam água, comam acerola, viu? Já penso logo no funeral. Anota a senha do Nubank, do Banco do Brasil, num caderno, para que se morrer alguém achar, né? Coisar o dinheiro. Pois é, então é complicado. Vamos lá, professor. Dê um exemplo aí de uma palavra. Olha essa aqui, olha. Baú. Não vou colocar acento, não. Será que tem acento, baú? Separe. Baú. E, professor, eu achei um hiato.
Aqui. O que eu faço quando eu acho um hiato? Ó, eu sempre devo olhar a segunda vogal. Quem é a primeira vogal? Letrinha A. Segunda vogal, letrinha U. E, professor, se I ou U for a segunda vogal do hiato, o que é que eu faço? Acentuo. Então, olha, a palavra baú deve ser acentuada. Por quê? Porque o U é, é a segunda vogal do hiato. Pronto. Tranquilo, professor. Muito bom na santa paz de Deus. Outro exemplo, ó, bem tranquilo. Açaí. Olha, açaí. Se tiver o acento, tá. Viu? Com acento, tá. Então, veja só. Olha. Professor. Pronto, então tá certinho, viu? Professor, então aqui eu tenho um hiato, ó. Show de bola. O que é que eu faço? Procuro a segunda vogal. Primeira vogal, letrinha A, segunda vogal, letrinha I. E, professor, então nesse caso, se I ou U forem a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Pronto. Pessoal, é só isso. Quando vocês pegarem o hiato, vocês vão ter que procurar quem é a segunda vogal. Se a segunda vogal for a letrinha I ou a letrinha U, a gente acentua. Deu para entender isso daí, gente? Deu? Ó, outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo. Vi, u, va. Viúva. Veja só. Tem o hiato? Tem, olha, o I se separou do U. Tá aqui o hiato. Quem é a primeira vogal? Letrinha A. Segunda vogal, letrinha U. O que é que eu digo para vocês? Quando I ou U forem a segunda vogal do hiato, o que é que a gente faz? Acentua. E aí, meus queridos, deu para entender? Sim ou não? Deixa eu tomar uma água. Show de bola. Aí é o seguinte, gente, olha. Vou ser bem sincero com vocês. Essa é a regra que nós chamamos de regra geral. Certo? Regra geral. É a que mais cai em prova? É. É a que mais cai em prova. Aí veja só, professor. As regras específicas caem em prova, gente, é muito difícil. Certo? Faz muito tempo que eu nunca, assim, que eu nunca mais vi, na verdade faz muito tempo que eu não vi as regras específicas do IAP, né? Não vejo, só vejo a regra geral do IAP, que é essa daí que eu mostrei para vocês. Mas eu vou começar a mostrar as regras específicas, beleza? Por exemplo, ó, vou fazer um esqueminha para você. Vou colocar assim, olha, hiato, beleza? Eu vou esquematizar para você. Aí vou fazer assim, aí vamos fazer um esqueminha bem legal. Quais são as letrinhas que estão envolvidas? Letrinhas I ou letrinhas U, desde que elas sejam a segunda vogal. Lembrando que essas letrinhas também podem estar seguidas de S. Pronto. Aí veja só. Só que agora nós vamos começar a adentrar as exceções. Primeira exceção. Depois. Tá, senhora? Depois. Dessa do hiato, regras específicas do hiato, nenhuma. Né? Não vejo nenhuma banca cobrar essas regras específicas do hiato, não. Eu lembro de uma que cobrou, foi aquela que fez o concurso lá de Fortaleza e também fez o concurso de Capuí. Agora não lembro como é o nome dela. É Cetred. A banca Cetred já cobrou, beleza? Mas faz muito tempo. Então vamos lá. Depois você vai colocar assim, olha. Não, não pode, não pode NH. Como assim, professor? Depois não pode NH. Vamos lá. Dê um exemplo, professor, na hora. Olha esse caso aqui, olha. Vou colocar que ela está assistindo aqui minha aula. Manhinha. Olha só. Manhinha. Tem hiato em manhinha? Tem, ó. O A se separou do I. Então aqui eu tenho um hiato. Show de bola. Primeira vogal do hiato, letrinha A. Segunda vogal do hiato, letrinha I. Qual é a regra?
quando I ou U forem a segunda vogal do hiato, o que é que a gente tem que fazer? Acentuar. É. Então, na palavra manhinha, eu deveria ter colocado um acento, mas eu não posso. Por quê? Porque depois tem N H. Se tiver NH depois, eu não posso colocar o acento. E é, professor, é. Se tiver NH depois, eu não posso colocar o acento. É mesmo, é. Um caso que cai muito em prova com essa regra é a palavra rainha, né? Rainha tem o I como segunda vogal, mas depois tem NH. Agora, se tiver NH depois, você não acentua. Primeira exceção, beleza? Então, depois não pode NH. Aí vamos lá. Só que há coisas que também não podem existir antes. Quais são, professor? Rapaz, borrei aqui, deixa eu apagar. Você vai colocar o esqueminha assim, olha. Antes. Antes. O que é que não pode ir antes, professor? Você vai colocar aqui, ó. Mesma, mesma letra. Não pode ter a mesma letra antes, não pode ter letras repetidas. Por exemplo, olha, palavra bem clássica que cai em prova. Essa aqui, olha. Xi, xiita. Ah, professor, o I é a segunda vogal do hiato, então eu vou colocar. Não pode. Por quê? Porque antes tem a mesma letra. Não pode. I, U, não pode. Beleza? Se antes tiver a mesma letra, você não coloca acento. Por exemplo, vadice, olha. Né? Sucuúba, olha. Não pode. Beleza? Se tiver a mesma letra antes, você não pode colocar o acento. Tem alguma coisa que não pode ir antes também, professor? Tem. Vou colocar aqui, olha. Ditongo decrescente. Se tiver ditongo decrescente antes, você não pode acentuar a palavra. Professor, que negócio é esse? Pois é, meu irmão, você inventou de vencer na vida pelos estudos porque você quis, né? Tô sendo bem sincero com você. É você que inventou esse negócio aí. Eu não chamei você para vencer pela vida, né? Negócio de estudo, não. Mas vale a pena, né? Vai dar certo. Então, relaxe que respire, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Console que vai dar certo. É a melhor forma de você vencer. É honesto, é bonito, né? É tão bonito quando você. Ou coisa linda, quando você vê aquela pessoa que antes não tinha tantas condições, era bem necessitada, aí começa a estudar, vai mudando de vida, aí constrói sua casinha, compra seu carrinho, ajuda a mãe, ajuda o pai, começa por meio dos estudos. Então isso aqui é maravilhoso, gente, né? Então, melhor do que descarregar um caminhão de ferro lá. Olha aí, é xarope, viu? É pesado, viu? Então, mas é idade para fazer essas coisas não, meu amigo. Deus me livre. Então, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui nesse caso. Palavrinha que eu sempre gosto de utilizar. Bocai, bocaiúva. Olha só. Professor, tem um hiato. Ó, o I se separou do U. Pois é, rapaz, ó. Tem um hiato. Só tem um porém. Vamos olhar. E na casa errada, vixe Maria, misericórdia, é de lascar, viu? Na casa errada é de lascar. Então vamos lá. Professor, tem um hiato, ó. Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato. Show de bola, meu querido. A segunda vogal do hiato é a letra U. Eita, professor, eu vou acentuar. Cuidado, ó. Veja que antes tem um ditongo. Veja que antes tem um ditongo. Ah, professor, o senhor falou que antes não pode ter ditongo decrescente. Foi o que aconteceu aí, gente. Esse ditongo aí é decrescente. Porque, olha, quem é a vogal? É o A. Então a vogal está atrás. Isso aqui é um ditongo decrescente. Se tem ditongo decrescente antes, eu posso acentuar a palavra? Não, não posso. Ai, professor, é muita coisa. Mas dê outro exemplo, professor, na hora. Olha esse daqui. Feio, feiura. Olha aqui, professor. Palavrinha feiura, certo? Tem um hiato. Show de bola. Primeira vogal é a letra I. Segunda vogal é a letra U. É.
E aí, professor? A segunda vogal sendo a letra U é para acentuar, né? É. Só que perceba que antes tem um ditongo e esse ditongo ele é decrescente. Não posso acentuar. Professor, como é que o senhor sabe que é decrescente? O N é a vogal 1, não está atrás? Então tem um ditongo decrescente. Agora, professor, a proibição que eu estou percebendo que o senhor colocou é só se o ditongo for decrescente, né? É, né? Ditongo decrescente. E se for um ditongo crescente? Não, aí tu acentua. A proibição é só para o ditongo decrescente. Por exemplo, aí, gua, guaíba. Ó, tem o hiato. Show de bola. Primeira vogal, segunda vogal. A segunda vogal é a letra I. Ah, professor, mas antes tem um ditongo. É, só que esse ditongo ele é crescente, ó. Ditongo crescente. Por quê? Porque o A é a vogal, tá na frente, né? Se tem um ditongo crescente, pode, gente. A proibição é só para o ditongo decrescente. Professor, mas por favor, seja sincero. Eu preciso me preocupar com isso? Meu irmão, sendo bem sincero com você, não precisa se preocupar com isso. A chance de cair na sua prova é ínfima, muito baixa, muito, muito, muito baixa mesmo. Do hiato, você deve se preocupar com a regra geral, né? Se I ou U for a segunda vogal do hiato, eu devo acentuar. Essa é a sua preocupação. E aí, meus queridos, deu para entender ou há alguma dúvida? Deu para entender aí? Ah, agora eu estou entendendo. Quando eu pergunto se dá para entender, aí vocês mandam um joinha, né? Ah, é porque eu não vejo, só vi agora porque eu voltei aqui sem querer e vi o joinha subindo. Eu fico olhando só para os comentários. Ah, agora eu já sei, viu? Desde a primeira aula. Por isso que eu achava assim, eu pergunto se entenderem e eles nada deles responder, porque vocês respondem aqui. Agora eu entendi, eu esperando feito um besta. Pena que eu tive que chegar ao 11º encontro para entender isso, né? É de lascar um negócio desse, viu? Vamos lá. Professor, ainda tem dificuldade na aula. Pessoal, daqui para frente é só alegria em Jesus. Só alegria e felicidade. Vamos lá, professor, porque as regras são bem facinhas, gente. Ó, próxima regra. Agora, essa daqui não cai em prova. Essa aqui despenca. E é uma regra tão fácil, gente. Muito fácil, mas ela cai, cai, cai com força. Se eu tivesse que explicar só uma regra para vocês, talvez seria essa hoje. Só uma regra. Então, veja só, o que é que acontece, gente? Ó, ditongos abertos. Primeira coisa que você tem que entender, quais são os ditongos abertos? É só você dizer assim, olha, ei, oi, eu. Pronto, ditongos abertos. Ei, oi, el, beleza? Eles podem estar seguidos de S também. Qual é a regra, professor? Ó, a regra desde 2009 é a seguinte, você só pode acentuar os ditongos abertos se eles estiverem no final da palavra. Só pode acentuar se estiver no final da palavra. Como assim, professor? Só no final da palavra? É, por exemplo, aí, céu, eu tenho o ditongo aberto e ele está no final da palavra, então está acentuado corretamente. Olha, herói, herói é um ditongo aberto, está no final da palavra, então eu acentuo. Agora, se fosse, olha, é, heróico, eu poderia colocar o acento? Não. Por quê? Ó? Porque heróico, o que é que está acontecendo? Eu tenho o ditongo aberto, mas ele não está no final da palavra. A mesma coisa acontece com ideia. Ó. Eu tenho o ditongo aberto, mas ele não está no final da palavra. Bem simples, gente. Olha. Ditongo aberto, ei, oi, eu. Posso acentuar? Pode, desde que eles estejam no final da palavra. Eu não esqueço nunca que na PMRN, não faz muito tempo, o concurso foi recente. Nesse concurso caiu a palavra plateia. E todo mundo colocou plateia com acento, gente. Muita gente, muitos conhecidos, gente boa e tal, mas colocou plateia com acento. Pelo amor de Deus, gente. Plateia tem um ditongo aberto, mas não está no final da palavra. Então você não pode colocar, certo? Ditongo aberto só no final da palavra. E aí? Deu para entender? Pronto, agora eu vou olhar se só alguns negocinhos aí. Ó, a Yaya já colocou um joinha. Gerson, Dara. Pronto, deu pra entender, né? Pronto, agora eu tô entendendo, rapaz. Tá, pronto. Ah, rapaz, se eu soubesse disso desde o começo.
Vim descobrir hoje na última aula. É de lascar, viu? Mas vamos lá, é assim que a gente vai aprendendo as coisas. Pronto, essa daqui é outra, que é bem fácil, mas também cai em prova. É a regra das dobradinhas. De certa forma, vocês já viram, né? Gente, letrinhas repetidas não levam acento. Por exemplo, olha, vou, vem, enjoo, essas dobradinhas de não tem mais acento, né? Antes a gente colocava vou, por exemplo, tinha acento, vem, tinha acento, enjoo, tinha acento. Hoje não tem mais. As dobradinhas perderam o acento. Eu nem vou apertar se vocês entenderam, porque é bem tranquilo, né? Peguei as dobradinhas, não tem mais acento. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Agora a gente vai chegar realmente à última parte da aula, antes das questões, né? Tem acho que umas 10 questões para responder. Antes da última parte da aula, a gente tem que pegar os acentos diferenciais. E é até interessante, gente, que muita gente diz assim, rapaz, ó, graças a Deus teve um novo acordo ortográfico, né? Rapaz, teve aí em 2009. E graças a Deus eles tiraram, não foi? Os acentos diferenciais. Eu digo, quem disse isso? De forma alguma, pessoal. Os acentos diferenciais, eles existem. Eles existem sim, viu? Por exemplo, olha, nós temos acento ainda em tem. Veja, se tem está sem acento, significa que ele está no singular. Se ele está com acento, significa que ele está no plural. Como assim, professor? Olha, João tem um bom emprego. Gente, João tem, é só um. Pobrezinho de João, olha. Só um. Então, é singular, por isso que está sem acento. Agora, quando eu digo, olha, os professores têm, gente, olha, os professores são vários, então é plural. Então, você coloca tem com acento. Ó, a galera que vai fazer concurso aí de UFESA, concurso de professor do estado do Rio Grande do Norte, isso daqui é importante para vocês porque nesses concursos haverá redação, né? Concurso professor do Estado é prova discursiva, que eu acho que é, para mim, acho que é até um pouco pior, né? Eu acho mais difícil a prova discursiva, né? Então vamos lá. Cuidado para vocês não errarem isso daí, gente. Numa prova discursiva, numa redação, que é um erro feio. É um erro duplo. Você perde ponto tanto por acentuação quanto por concordância verbal. Então tenha cuidado. Aí, professor, os verbos derivados do tem. Gente, ele segue a mesma lógica, olha. Verbos derivados do tem. Veja, mantém. Se você colocar mantém com acento agudo, ele será singular. Se você colocar mantém com acento circunflexo, significa que ele está no plural. Beleza? Por exemplo, olha, eles mantêm. Professor, por que que o senhor colocou com acento circunflexo? Aí eles mantêm. Veja, eles é mais de um, é plural. Agora, se eu dissesse assim, olha, ele mantém. Ele é só um, né? Ele. Então, nesse caso aí é singular, seria com acento agudo. Show de bola? Na paz de Cristo. Deu para entender essa primeira parte, gente? Ó, pronto, show de bola. A mesma regra, gente, igualmente você vai utilizar para o vem. É a mesma coisa do mesmo jeito. O vem, olha, vem, professor, sem acento é o quê? Singular, com acento plural. Por exemplo, olha, o técnico vem ao estádio. Gente, o técnico é só um. Então tá aqui esse rapaz, ó. Show de bola. O técnico. É só um, é singular. Agora, se eu dissesse os jogadores, vem os jogadores é plural, olha, é mais de um. Então, os jogadores. Show de bola. Né? Plural já seria com acento circunflexo. E aqui os derivados, do mesmo jeito. Ó, derivados de, tem, de vem, na verdade, intervém. Se for com acento agudo, singular. Você só vai utilizar o circunflexo se for plural. Por exemplo, olha, o técnico intervém, ó. Intervém com agudo, professor, porque é o técnico, é só um. Aí os juízes, professor, nesse caso, os juízes intervêm com acento circunflexo, porque juízes é mais de um, é plural. Então é a mesma regra, pessoal, a mesma regra aí, nesse caso do tem, não muda absolutamente nada. Já estamos quase chegando ao final, pessoal. Segure só mais um pouquinho. Veja só isso daqui. Último slide. Pode e pode, professor. Olha, a própria pronúncia, a gente já ajuda. A própria pronúncia já ajuda. Pode e pode. Vamos lá. Pode, gente, pode antes, no passado. Pode antes, no passado.
E pode agora, no presente, né? Então, veja só, uma frase só dá para explicar isso. Olha. Ele pôde comer no ano passado. Olha, ele pôde, não pode mais. Isso foi antes, foi no passado. Coisas que não pode comer neste ano, não pode agora. Ó. Beleza? Não pode agora. Então, bem tranquilo. Pode com acento, nesse caso, é passado, e sem acento é presente. Bem tranquilo. Pela própria pronúncia, gente, você consegue desenrolar. Show de bola? Aí vamos lá. Por com acento e por sem acento. Gente, muito simples, ó. Você só vai utilizar esse cara com acento se ele for verbo. Professor, como é que eu vou saber que ele é verbo? Porque você consegue trocar por colocar. Você consegue trocar por colocar. Então, você só pode utilizar com acento se ele for verbo, e ele vai ser verbo quando você conseguir trocar por colocar. Professor, e se ele não for, professor, verbo, sem acento, vai ser o quê? Preposição. Lembra da musiquinha que eu cantei para vocês? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, imperante, por. Então, preposição sem acento. Vamos lá. Eles não vão por defeito. Será que está certo? Ó, por defeitos. É como se fosse, eles não vão colocar defeitos nas aulas remotas por muito tempo. Olha, eu consigo trocar por colocar? Não, professor, eu consigo trocar por colocar, não. Então, show de bola, ele é uma preposição. Tranquilo? Meus queridos, vocês conseguiram entender? Se sentem aptos para fazer o exercício? E aí? Alguma coisa que vocês não entenderam? Então vamos lá, dê uma olhadinha aqui nos exercícios. Primeira questão, diz assim: ó, em relação à acentuação oficial, há uma sequência de palavras retiradas do texto e que foram acentuadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Assinale a alternativa em que haja essa sequência. Vamos lá, vocês que fazem. Eita. Pessoal, bem tranquilo, né? A IBFC ela tem essa característica mesmo de ser bem tranquila. Então vamos lá. Seguinte, ele já determinou que ele quer oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tem que ser nessa sequência, não pode mudar. Ó. Retórica, gente, já elimino. É proparoxítona, certo? Aí, será a sílaba tônica é a última. Importância paroxítona e retórica, vocês já sabem que é proparoxítona. Então, casou direitinho, ó. Letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Todo mundo acertou, né? A sequência que ele pediu foi bem direitinha aí na santa paz de Deus. Olha aqui a questão 2. Ele diz assim: o novo acordo ortográfico da língua portuguesa alterou a acentuação de algumas palavras. No entanto, réis conserva o acento que recebia em função de seu ditongo aberto. Dentre as palavras abaixo, assinale que apresenta indevidamente o acento gráfico. Ele tem uma errada pela regra dos ditongos abertos. Bem tranquilo. Letra E. Veja só, qual é a regra? Os ditongos abertos só podem ser acentuados se estiverem no final da palavra, né? Então, veja só. Cadê? Opa, acabei riscando aqui sem querer. Veja só. Herói, de tongo aberto, em fim de palavra. Show de bola, tá ok. Céu, de tongo aberto, em fim de palavra. Dói, de tongo aberto, em fim de palavra. Véu, de tongo aberto, em fim de palavra. Agora, jiboia, tem um de tongo aberto, mas ele não tá no final, porque a letra A tá depois dele, né? Então, a que está errada é a letrinha E. Parabéns, vocês são feras, viu? Olha a 3, diz assim. Vocábulo destacado é acentuado em função. Ele quer saber por que que isso aí está acentuado.
Uhum. Letra E, letra E, letra E. Veja só, pessoal. Por que que esse rapaz está acentuado? Para concordar com o sujeito dele, que é facção, né? Vai dizer assim, e opulento das facções que a têm dirigido. Então é por isso que ele está acentuado, por causa do plural, né? Do plural. Então vamos lá. Letra A, de uma exigência fonética em relação à pronúncia, não tem nada a ver com pronúncia. Do caráter passivo, gente, passivo tem que sofrer a ação. E o acento não tem nada a ver com isso, é por causa do plural, né? C, de uma relação de regência, não é de regência, é de concordância. Letra D, da posição, tem nada a ver, gente. O tem pode vir no começo, no final, tem nada a ver. Agora, da concordância, sim, ó, com o sujeito a que se refere. O sujeito está no plural, logo o verbo foi para o plural da Santa Paz de Deus. Parabéns, viu? Estão mandando bem. Questão 4 diz assim, ó. Todos os vocábulos abaixo, retirados do texto, recebem um acento gráfico em razão da mesma regra de acentuação, exceto letra C, D. Ó, ele quer um diferente, né? Vamos lá. Diárias, cuidado, gente, para não separar errado, é assim, olha. Diárias. Você não diz diárias, não, diárias, junto, beleza? Então, qual é a sílaba tônica? Diárias é uma paroxítona. Show de bola. Sobrevivência, outra paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo, né? Agora, geográfica. A sílaba tônica é a antepenúltima, então aqui é uma proparoxítona. E letra E, privilégio, paroxítona, terminada em ditom. Qual é a única diferença? Letra C, né? É uma proparoxítona. Todas as outras são paroxítonas terminadas em ditom. Todas as outras são paroxítonas terminadas em ditom. Show de bola? Deu para entender, gente, essa questão? Show de bola, né? Então vamos lá. 5. Em relação à acentuação, analise as palavras advindas do texto e assinale a alternativa que as classifica corretamente. Aí você tem café, você e ninguém. Vamos lá. Bem tranquilo, né, gente? Olha, porque, olha, deixa eu separar aqui, olha. Você, café, ninguém. Então, veja só. Ninguém. Veja só, professor, o que é que acontece? Todas essas palavras só têm duas sílabas. E além disso, a sílaba tônica é a última. Então, todas são oxítonas e dissílabas. Gabarito o quê? Letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Cadê a caneta, meu Deus? Tá aqui. Letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Bem tranquila, né?
Ah, agora essa aqui já é mais legal. Diz assim, ó, assinale a alternativa em que os termos destacados foram acentuados de acordo com a mesma norma gramatical. A mesma norma gramatical. Vamos lá. C. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui, olha. Tóxica. Qual é a regra, professor? Proparoxítona, né? Saúde, regra dos hiatos. Pronto. Vamos lá. Na verdade é para a letra C, né? Contraditório, paroxítona, terminada em ditom. Tá aqui, ó. Paroxítona, terminada em ditom. E tóxica é o quê? Proparoxítona. Show de bola. Aí, letra C. Psicólogo é o quê? Proparoxítona, né? Proparoxítona. E clínica é o quê? Proparoxítona. E a gente já achou gabarito letra C de contra-cheque. Ambas são proparoxítona. Rapaz, vocês estão. Ninguém erra nada, né? Muito bom. Questão 7 diz assim, muito boa. A partir desse contexto, ele vem uma enrolada, né? A partir desse contexto, assinale a alternativa que também apresenta palavras nas quais a presença ou a ausência do acento está correta. Vamos lá. Entender? Vamos lá, gente, olha. Pelos. Pessoal, é uma paroxítona. Pelos. Paroxítona terminada em os tem acento. RNLX e os PS de Tongo, preste bem atenção, já começa errada a letra A. Ó, paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A tem acento? Não. Então a gente, ó, já matou a letra B. Leem, fiéis, ó, tem um ditongo aberto, ele tá no fim da palavra, não tem problema ter o S depois. Agora, geleia, ó, de tom aberto está no meio. Não posso acentuar, beleza? Não posso acentuar. Anzóis, ó, tem um ditongo aberto, ele está no fim da palavra. Professor, ter o S depois, pode ter o S depois, não tem problema. Joias, ó, joias. De tom aberto, não está no final, a banca não acentuou, perfeito. Cuidado para não pronunciar isso aqui errado. Arguir, aí você vai dizer que precisava ter acento, é arguir, beleza? Arguir, então nesse caso, ó, tá certinho, não tem acento, show de bola, na santa paz de Deus. Agora, professor, gabarito, letra D. Agora, por que é que não pode ser a letra E? Polos, ó, paroxítona, terminada em os, tem acento?
RNLX, e os PS de Tongo, preste bem atenção, não tem, né? Então, nesse caso, gabarito letra D de dinheiro, que é o que a gente vai ter quando entrar no concurso público, em nome de Jesus. Deu para entender a questão, meus queridos? A regra de boneca é bem mais rápido. É, cada um vai naquela que achar melhor, né? Então, vamos à próxima. Questão 8 diz assim, olha. Assinale a alternativa em que os pares de palavras são acentuados de acordo com a mesma regra. Vocês que fazem. Letra D. Vamos lá. Algumas alternativas aqui você já poderia até eliminar, certo? Ó, você já poderia eliminar a letra B e a letra C. Por quê? Porque tio, gente, não é acento. Tio não é acento. Tio é marca de nasalidade. Então, é a palavra implicações e não tem acento. Tio não é acento, é marca de nasalidade. Então, você já elimina a letra B e a letra C. Aí, vamos lá. Sobre a letra A. Letra A, até. Qual é a regra? Oxinol. A, até, oxina. E por quê, gente? Olha, porque não é nenhuma regra de acentuação gráfica, é uma regra morfológica. Você só pode utilizar esse rapaz com acento quando ele tem artigo antes, quando ele é substantivo. Ele é como se fosse um acento diferencial, né? Ele vai ser utilizado quando ele for substantivo. Diga assim, me diga o porquê, o porquê. Então, regras diferentes. Qual é a regra de é? Ah, professor, é um monossílabo. E até separa, olha, até. Então é uma oxítona, beleza? Aí, professor, só sobrou letra E. Edifícios e equilíbrio. Ambos são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, gabarito letra E. Muito boa essa questão, né? Pega a gente aí nas pegadinhas, viu? Vocês estão calados. Vamos para 9. Diz assim. Assinale a alternativa em que as palavras recebem acento gráfico pela mesma regra. Vamos lá. Letra C, ó. Saudáveis, saudáveis é o quê? Paroxítona terminada em ditom. Saúde, saúde e ato. Show de bola. Já não pode ser o gabarito. Hábitos, proparoxítona e após, oxítona. Cena
Viu? Opa, paroxítona ternada de tomo. Média paroxítona ternada de tomo. Gabarito, letra C de contra-cheque. Vocês hoje fecharam com chave de ouro, viu? Vamos para a última. Todo mundo acertando por sabido. Pronto, essa aí é boa. Diz assim, ó, por que a palavra bênção na oração? Eu ainda tinha que pedir bênção a eles. Tem acento circunflexo. Letra D. Pessoal, benção, ó, é uma paroxítona. É uma paroxítona. Só que é uma paroxítona que termina em ditongo, ó. Ó o ditongo aqui, ó. Benção, termina em ditongo. Vamos lá. Por que é oxítona? A gente nem lê. Por que é átona e termina em consoante, pelo amor de Deus. Não. Letra C, porque é paroxítona e termina em vogal. Pessoal, não termina em vogal, termina em ditongo. Termina em ditongo, beleza? Letra D, porque é paroxítona e termina em ditongo. Esse ditongo é nasal porque tem um tio, né? Gabarito, letra D. Meus queridos, né? Ficamos por aqui. Foi a nossa última aula. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Agradeço 100% a confiança, né, ter depositado aí um valor em dinheiro, né, no nosso isolado, tempo, né, que tempo eu acho que é mais precioso que o dinheiro. Então, muito obrigado. Eu espero muito ver vocês aí aprovados em concursos públicos, que Deus realize o sonho de cada um de vocês. E isso aqui, gente, é plantio, né? Você está plantando, né? Você está plantando estudo. E quem planta estudo, uma hora ou outra, a gente vai colher. Né? Quando você planta um limão, você não sabe quanto tempo vai crescer aquela árvore, você não sabe, mas você sabe que o fruto dela vai ser o quê? Limão. Isso, né? Isso é estudar. Você está plantando estudo, você não sabe quando é que você vai colher, mas você vai colher os frutos do estudo. E, né, os frutos dos estudos são maravilhosos, viu? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Fico feliz aí com a mensagem de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Eu que agradeço, viu? Vocês são gente boa demais. Valeu, gente. Até a próxima para a gravação, antes que eu esqueça. Um abraço e tudo de bom para cada um de vocês.